Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. É hora de mudar. Faça melhor. Faça Fainor. E Sabonete Maran, com elementos naturais que cuidam da sua pele. Boa tarde, 12 horas e 2 minutos. Seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia desta quinta-feira. Confira os destaques dessa edição. Completa 10 dias a greve dos funcionários dos Correios em Vitória da Conquista. Na última negociação, houve oferta de reajuste, mas ao mesmo tempo, o anúncio de fechamento de várias agências pela Bahia. Grande quantidade de madeira extraída ilegalmente foi apreendida em 2 fazendas da região. Oportunidade. Serviço Social da Indústria oferece cursos para quem precisa concluir os ensinos fundamental e médio. A partir de agora, no Bahia Meio-Dia. A gente começa falando da greve dos funcionários dos Correios em Vitória da Conquista. O impasse já dura 10 dias. Quem está esperando encomendas e correspondências precisa buscar nas agências. Se antes o jeito era buscar as correspondências e encomendas nos Correios, agora ficou mais difícil. A sala de entrega, onde ficam cartas registradas e pequenas encomendas, fechou também, por tempo indeterminado, segundo os profissionais. O galpão de trás, onde são retiradas as encomendas maiores, continua aberto. Jorge conseguiu buscar o que precisava e viu muita gente na fila. Toda vez que eu estou aí, chega alguém procurando, né, as suas encomendas aí, né? A situação dos profissionais dos Correios está um pouco delicada desde o começo da semana. A classe pediu reajuste salarial de acordo com a inflação do último ano, mas o que foi oferecido foi a perda de alguns direitos. Agora, na última negociação, houve oferta de reajuste, mas ao mesmo tempo, o anúncio de fechamento de várias agências pela Bahia. A proposta dele é dar 3% de aumento a partir de janeiro e a retirada do plano de saúde continua como uma cláusula que ele não quer tocar. Ele não abre mão de retirar o nosso plano de saúde. E também tem a questão dos mais de 250 agências que serão fechadas em todo o território da Bahia, retirando assim postos de trabalho das pessoas que trabalham nessas agências. Carlos conta que 35 sindicatos estão em greve pelo país. Em Vitória da Conquista, algumas cargas ainda são entregues para outras cidades, mas o restante do serviço continua parado. Na próxima segunda-feira, deve acontecer mais uma rodada de negociações. Enquanto a situação não se resolve, o jeito é tentar buscar as encomendas no galpão. Olha lá o Roque procurando o cartão de débito que ele pediu há 30 dias. Não foi dessa vez. Deu o endereço, não chegou no endereço, vê o que está acontecendo, né? E por causa da greve dos Correios, muita gente não está recebendo contas e boletos que precisam ser pagos na data de vencimento. O que fazer nesses casos? Quais os direitos e deveres do consumidor? Sobre isso, o repórter David Fortunato conversa ao vivo com o advogado. Boa tarde, David. Nesse caso, o que o consumidor tem que fazer? Edson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, eu vou conversar aqui com o advogado Bruno Sondreni. Ele entende bem do assunto, é especialista. A gente já estava conversando sobre isso aqui antes da entrevista. O Bruno, com essa greve aí dos Correios, né, o pessoal que espera a conta de luz ou outras contas em casa, o que ele deve fazer? Há algum prejuízo para ele? E se houver, onde que ele vai? Bom dia. Na verdade, assim, o consumidor ele é munido de direitos e deveres. E com relação ao correio, que já são contas pré-definidas que tem com as empresas, chegam com exemplo de conta de água, conta de luz, o consumidor ele tem o dever de buscar esses órgãos de forma antecipada para solicitar o que seja encaminhado de outra forma, exemplo de um e-mail, um fax, outra forma alternativa para chegar essa conta ao consumidor. De forma alguma ele pode se abster de pagar, de dizer não vou pagar por falta de chegar pelo correio. Isso não vale só para as contas, vale para qualquer tipo de situação aí que envolve ele. Todos os serviços que sejam encaminhados pelos Correios e que há outras alternativas de encaminhamento. Ô Bruno, e essa questão de, por exemplo, eu pedi uma encomenda de Minas, a encomenda chegou, voltou para Minas, e aí eu vou ter que pagar outro frete para trazer para cá, ainda na sorte, para ver se eu consigo pegar. Esclarecer se essa encomenda é encaminhada pelo Correio, porque o Correio ele oferece serviços particulares, a exemplo do Sedex.
né? Então o Serdex é um serviço oferecido pelo correio. Desde que haja qualquer impedimento, transtorno por este serviço, o consumidor ele tem direito ao reembolso e, se houver o dano, ele deve ser reparado sim aí pelo correio. Quem que eu procuro nesse caso? Nesse caso, a melhor procura, você deve procurar o seu advogado de confiança e os órgãos de defesa do consumidor. Encomendas de alimentos não perecíveis, na verdade perecíveis, que tem prazo de validade, chegou, não chegou, estragou, ficou lá no correio, e aí? Olha só, é como eu disse anteriormente, se houver por culpa exclusiva do correio, num serviço contratado por ele, o consumidor contrata o correio e não houver essa entrega, é preciso que o consumidor busque, principalmente, informar o correio que o produto se trata de material perecível e que precisa de urgência naquele serviço específico. Lembrando que o consumidor ele precisa anotar números de protocolo, que buscou resolver a solução de forma alternativa e só ali então não conseguiu, para que busque uma reparação sim junto à justiça. Tá certo, muito obrigado pelas dicas e informações. Tá aí, Edson, eu volto com você no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, David. Muito obrigado pelas informações. É sempre importante o consumidor ficar atento aos direitos e deveres. A gente fala agora de uma situação difícil enfrentada por moradores do distrito de Batipé, em Vitória da Conquista. Quando falta água por lá, eles recorrem a um açude, que fica na localidade. O problema é que, segundo os moradores, há muito tempo a limpeza não é feita no açude e a lama toma conta de grande parte da área. Para piorar a situação, a bomba usada para puxar a água está quebrada. Horta verdinha, saudável, bonita de se ver. Nem parece que está sobrevivendo com a água deste açude. A água é puxada daí. A gente molha com a água do açude apenas uma vez por dia, porque o açude está com muito pouca água, né? Por conta assim que o açude está com 20 anos que foi limpado. Jorge não é o único que pega a água do açude de Batipé. Muita gente vem aqui e arrisca descer, porque a bomba usada para facilitar o processo está quebrada. E essa água a gente põe, o maior sacrifício para a gente pegar essa água para criação, para a gente molhar a planta, é desse jeito aí. O açude sempre socorre a comunidade de Batipé quando falta água da embasa, mas a lama está tomando conta, só tem uma parte ali que está mais limpa. Segundo os moradores, já tem uns 20 anos da última limpeza. Se tivesse limpado, tinha mais água. Mas se está entulhado de terra, areia. Elas pegaram água para molhar as plantas. Agora, imagine quem não tem outra água para beber, além dessa. Situação difícil, né? Olha, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vitória da Conquista informou que a limpeza do açude do distrito de Batipé está dentro da programação. Sobre a bomba, a Prefeitura disse que vai verificar qual é o problema. Mas representantes de mais de 70 municípios baianos participaram da etapa macro-regional da Conferência de Vigilância à Saúde. No evento foi discutido o fortalecimento do SUS como direito à proteção e à promoção da saúde. No começo do ano, o Ministério da Saúde anunciou um projeto para discutir os recursos da saúde e aumentar a fiscalização das ações de saúde em todo o Brasil, o SUS Legal. É importante a gente debater e fortalecer esse modelo que privilegia essas três palavras: promoção, prevenção e proteção. Primeiro a gente teve uma etapa preparatória com os municípios que fizeram suas conferências livres, suas reuniões para tirar de delegado. A segunda etapa a gente começa hoje com a etapa aqui da Macro Regional Sudoeste e uma preparativa para dia de 6 a 9 de novembro a gente está em Salvador para a etapa estadual e depois, posteriormente, para a etapa nacional, que começa de 28 a 1º de dezembro. Na conferência foram discutidas políticas nacionais de vigilância em saúde, o fortalecimento do SUS como direito à proteção e promoção da saúde dos brasileiros e também propostas para o Plano Municipal de Saúde para os próximos anos. A presença da vigilância na discussão da agenda do gestor, né? Do financiamento, da qualificação de trabalhadores e o que essa conferência significa, a construção de um espaço de escuta com o usuário de participação popular. Representantes de 74 municípios da Bahia participaram da conferência. Silvana, por exemplo, veio de Caetité. Geralmente as conferências elas são voltadas para a saúde de uma maneira geral, para assistência e tal. Esta conferência está voltada para a
ações de promoção e proteção da saúde, que é a vigilância em saúde. Daí a importância. Para Maelen, estudante de enfermagem, um momento de atenção pela saúde pública. É uma forma que eu venho entender como é que está a situação da saúde no Brasil e também aqui na nossa cidade. E assim, dessa forma, eu vou me capacitando, né, para desenvolver tudo que eu aprendi no meu local de trabalho, na minha área. A gente fala agora do tempo, que nesta primavera está muito instável. Hoje, por exemplo, o céu amanheceu com muitas nuvens em Vitória da Conquista, depois o sol apareceu, voltou a ficar nublado. Vamos ver como está o tempo agora? Estas são imagens da Praça Estevão Santos, conhecida como a Praça do Fórum no centro da cidade. Nesse momento, o céu com muitas nuvens. Vamos conferir como está o tempo agora em Vitória da Conquista. Vamos começar por Ibiaçucê. Lá o sol continua entre algumas nuvens e faz calor agora à tarde. A mínima fica em 19 e a máxima em 27 graus. Não tem previsão de chuva para Lafayette Coutinho. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 28. Tempo firme também em Vitória da Conquista. 14 e 25 graus é a variação de temperatura prevista para hoje. Amanhã o sol predomina, mas as nuvens também aparecem. Os termômetros marcam a mínima de 13 e a máxima de 25 graus. No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens e em alguns momentos o céu fica nublado. Variação entre 14 e 24 graus. Uma operação conjunta do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual resultou na apreensão de madeira nativa em 2 fazendas na região localizada entre os municípios de Piauí e Barra do Rocha. Em 5 dias de operação foram apreendidas 50 pranchas de madeira de jequitibá rosa, tinta e 9 tábuas de madeira vinhático e 40 estacas de sucupira. O INEMA e a Polícia Militar chegaram ao local por meio de denúncias. A madeira já estava sendo cortada e preparada para ser transportada. O material foi apreendido e levado ao pátio do INEMA em Jequié. Ninguém foi preso. Os donos das fazendas deverão responder por crime ambiental. O assunto agora é mercado de trabalho. Nosso quadro Oportunidade traz muitas vagas nesta quinta-feira. Anote aí, boa sorte. 3 vagas para estudante do ensino médio, primeiro ou segundo ano, sexo feminino, turno matutino ou noturno. 2 vagas para estudante de administração, sexo feminino, turno noturno ou educação à distância. 1 vaga para educação física, 4º semestre em diante, sexo masculino, acima de 18 anos, turno matutino ou noturno. 1 vaga para jovem aprendiz, acima de 18 anos e com curso técnico em segurança do trabalho concluído. 1 vaga para estudante de publicidade e propaganda, turno noturno. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e comprovante de matrícula na Avenida Vivaldo Mendes, número 908, bairro Recreio, em Vitória da Conquista. Uma empresa do ramo de telecomunicações em Guanambi dispõe de vaga para auxiliar técnico de campo, sexo masculino, com ensino médio completo e carteira de habilitação categoria A e B. Os currículos podem ser entregues no balcão de empregos da CDL, na Avenida Guanabara, número 45, em Guanambi. Como você viu, o mercado oferece muitas vagas e a maioria delas exige um certo grau de escolaridade. Se você ainda não concluiu os ensinos fundamental e médio, o Serviço Social da Indústria, o SESI, oferece cursos de educação à distância e de graça. Veja como participar. Esse é o Arley. Ele tem uma história bem interessante. Desistiu de concluir o ensino médio, nisso perdeu o emprego também. Na hora de procurar outro, a falta do estudo completo atrapalhou. Mas quem diz que ele desistiu? Continuou e agora passou no vestibular. Eu precisei muito quando eu perdi meu emprego, no ano passado. E quando eu fui procurar outro, eu vi que realmente, se eu não tivesse o ensino médio, ia ficar muito complicado, já estava. Tive a oportunidade de concluir pelo SESI e foi onde que eu abracei totalmente. Eu falei, não, aqui eu vou até o fim e terminar, vou procurar uma faculdade e vou entrar. Foi nesta sala aqui que o Arley recuperou o tempo perdido na escola. Ele fez um curso de educação à distância e ele veio até aqui 2 vezes por semana para prestar atenção na aula. Os outros 3 dias estudava de casa mesmo, por meio do computador. E em 6 meses concluiu o ensino médio. O curso faz parte de um programa oferecido pelo SESI no sudoeste baiano. Para quem deseja voltar a estudar e concluir até o ensino médio, o gerente da unidade diz que das 700 vagas oferecidas, mais de 80% foram preenchidas.
Tudo é válido para maiores de 18 anos. As pessoas que, porventura, não tenham concluído, podem nos procurar para fazer um diagnóstico inicial e aí poder dar prosseguimento ao seu processo de elevação de escolaridade. Para participar, o aluno deve apresentar os documentos pessoais e uma foto 3x4. Ele também faz uma prova, como essa aí, para saber como está o nível de ensino. Em até 2 anos, dá para alcançar uma ficha de conclusão e estar apto a traçar novos caminhos. O término nós sabemos, né? É o 3º ano do ensino médio. Então, de onde você parou até onde você concluiu, tem um lapso de tempo. Se você parou no 1º ano, só vai fazer o 1º, 2º, 3º, ou só o 2º e o 3º. Mas também, independente desse tempo de parada para o tempo de conclusão, vai depender muito do tempo disponível que o aluno tem para poder fazer os estudos. Para o Arley, cursos assim não devem ser ignorados por quem parou no tempo. É porque, para ele, estudar é prioridade em qualquer fase da vida. A mensagem que eu deixo é: acorde para a vida, vale a pena você voltar a estudar, não deixe nada de atrapalhar, porque se você quer crescer na vida, se você tem um objetivo, o único caminho que a gente tem é o estudo. Aprender sempre, conhecimento nunca é demais. Para rever nossos telejornais é só acessar g1.com.br/Bahia. A seguir os destaques estaduais do Bahia Meio Dia. Agora são 12h17. A minha avó me dizia que temperava comida com um ingrediente especial. Era doce, era salgado, era bolo, era biscoito. Hoje tudo isso se encontra em um único lugar. Chalé dos Biscoitos, o sabor do amor, pertinho de você. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Exagerado, jogado a seus pés. Venha para o Toque Brasileiro, nos dias 6, 11 e 20 de outubro, às 17 horas, na Praça da Bandeira. Oferecimento: Sicoob. Experimente uma vida financeira diferente. Faça parte. Unopar, mais próxima para você ir mais longe. E Labo, com a marca de nossa identidade. Você não precisa esperar até a primavera para deixar as ruas mais bonitas. Setembro Diamantina. Novo Corolla com taxa 0 e parcelas a partir de R$ 699 no ciclo Toyota. Prius com parcelas a partir de R$ 999 e seu usado como entrada com R$10 mil de bônus. Nova Hilux com R$10 mil de bônus. E Toyota Etios com parcelas a partir de R$ 399 no ciclo Toyota. Diamantina Veículos. Pela vida, escolha o trânsito seguro. A água é um bem precioso e raro. A água é vida, mas precisamos tomar muito cuidado, porque é na água parada que o mosquito do Zika deposita os ovos. Temos que fechar todas as portas para a procriação do inseto. Compartilhe, combata o mosquito. Atenção, homens! Deixe as suas mulheres fazer suas compras na J. Bruno. Preço, qualidade e o melhor atendimento. J. Bruno, passando rodo nos preços altos. Uns querem romance, outros querem barraco. Tem os que só querem babado. Os que querem justiça. E aqueles que querem show. Mas se o que você quer é poder ver e rever tudo direto sem parar, com o Globoplay dá. Com o Globoplay, a força do querer é sua. Baixe e assista a Força do Querer em todo lugar. Assine e assista direto a qualquer hora. É a Globoplay. O Bahia Meio Dia está de volta. Você que é do interior está chegando agora, seja muito bem-vindo. São 12h20. E a gente começa esse bloco falando de um problema que muita gente pode estar enfrentando por aí.
Porque nos últimos 4 anos, 408 advogados baianos tiveram as atividades suspensas ou foram expulsos da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vai mostrar agora a denúncia de uma família que afirma ter sido enganada por um advogado que essa família contratou para ingressar com ação trabalhista. Glauber e Marilene são mãe e filho, mas a denúncia é feita por eles e por toda a família desse homem que aparece nas fotografias. Valdir Pereira Fontes era marido de Dona Marilene, pai dos 2 filhos do casal. Ele trabalhava em plataforma de petróleo. Em 99, se aposentou por invalidez. Quase 10 anos depois, ganhou uma ação na justiça exatamente por ter sido vítima de um grave acidente de trabalho. Sofreu um acidente em 91 que perdeu a metade do pé, 40% mais ou menos. Então nós entramos, quando ele se aposentou, entramos numa ação, com ação, ganhamos essa ação depois de 8 anos, só que o advogado não repassou o valor total. A família sempre ouvia o advogado dizer que o restante do valor seria pago. Mas seu Valdir morreu de infarto, sem receber a indenização. Ele dizia que meu marido tinha vindo ao escritório dele e que tinha recebido esses dinheiros. O advogado contratado pela família é Arivaldo Amâncio dos Santos, inscrito na Ordem dos Advogados da Bahia. Dona Marilene e os filhos guardam todos os documentos desde que denunciaram ele na justiça. Essas cópias são dos depósitos repassados à família. Do valor total da ação trabalhista, o advogado pagou pouco mais de 2 milhões de reais. Ainda deve R$1.700.000. Em 2014, a Justiça condenou Arivaldo Amâncio dos Santos a pagar à família de seu Valdir mais de R$3.700.000. O advogado entrou com um recurso na 16ª Vara de Relações de Consumo. Tem denúncia da família contra o advogado também na OAB. Era onde Dona Marilene e os filhos esperavam ouvir as explicações do advogado, mas isso não aconteceu. Nunca comparecia. 10 minutos antes, 15 minutos antes, ele mandava um atestado. Para vocês, como é que era, Eric, acompanhar essa situação? É constrangedor, né? Me saí do interior, vim de Alagoinhas, minha mãe passando por todo esse processo e faltando 10 minutos, a falta de respeito dele com a gente, que confiou nele. Os parentes de seu Valdir também procuraram a polícia e denunciaram o advogado. Isso gerou uma investigação, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, que denunciou ele à Justiça por apropriação indevida. A ação está na 3ª Vara Criminal desde fevereiro deste ano. É mais um processo contra este advogado, que nós procuramos de várias formas. Fomos até o escritório dele na Avenida Estados Unidos, no Comércio, aqui em Salvador. A gente queria conversar com o doutor Arivaldo Amâncio. Ele está aqui à tarde. Agora nesse horário de perto de meio-dia ele não está, não. Não. Por telefone, só conseguimos falar com a mesma funcionária que encontramos no escritório de advocacia. Eu queria falar com o doutor Arivaldo Amâncio. Ele não se encontra. Já faz uma semana, mais ou menos, que a nossa produção tenta falar com ele. Eu também já tentei algumas vezes e não consigo. Eu sei. Nem no celular, né? Tá conseguindo, né? Também no celular, também não. Para a Dona Marilene e os filhos, já são 16 anos à espera de justiça. Fica uma sensação de impunidade, a gente corre atrás e ele não dá resposta nenhuma e ele não se mobiliza e a gente é uma sensação realmente de tristeza. Com certeza. Tristeza e impotência, né, Sodak? 16 anos. Esperando. A gente ligou para a Ordem dos Advogados da Bahia. O responsável pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB diz que, por lei, processos disciplinares correm em sigilo e que a entidade não pode se manifestar sobre o caso. A gente também falou com o Ministério Público da Bahia, que confirmou ter oferecido denúncia contra o advogado por apropriação indevida e que já deu entrada, que o processo já deu entrada no Tribunal de Justiça, está na 3ª Vara Criminal. O Tribunal de Justiça da Bahia disse já ter citado o advogado Arivaldo Amâncio em março desse ano, mas que até agora ele não apresentou a defesa. E olha, a gente volta a falar agora, gente, porque vereadores de Salvador aprovaram ontem uma mini-reforma tributária, né? São mudanças que vão mexer na vida do cidadão. Tem mudanças, inclusive, na cobrança de impostos. Pois é, e entre os impostos tem mudança na forma de cobrar o IPTU, isso já para o ano que vem. Muita atenção, hein? O repórter Wanderson Nascimento está na Câmara de Vereadores